Se amanhã eu assumisse a gestão da tua empresa, eu não começaria mudando seu marketing. Eu não começaria contratando mais vendedor, eu não começaria comprando um CRM, eu não começaria demitindo ninguém. E provavelmente também não começaria dizendo que você precisa vender mais. Eu faria algumas perguntas. Por que um problema que eu vejo muito no mercado é empresário comprando solução antes de entender o problema? A venda tá ruim? Contrata vendedor. O vendedor tá ruim? Compra um treinamento. Não tem lead? Investe mais em tráfego. Tá desorganizado? Compra um sistema. Equipe tá ruim? Troca a equipe toda. E 6 meses depois, continua com problema. Só que agora, você só gastou mais dinheiro. Então, se eu entrasse amanhã dentro da tua empresa para entender o que de fato está acontecendo, qual que é a raiz, essas seriam algumas das primeiras perguntas que eu faria. E eu quero que você responda aqui comigo. Vamos refletir junto. A primeira pergunta aqui, ó. Quanto a sua empresa vende? Pô, parece óbvio. Só que eu não quero... mais ou menos. Uns 200. Depende. Esse mês eu acho que vai dar tanto. Eu quero um número. Quanto vendeu no mês passado? Quanto vendeu no mês anterior? Quanto vendeu no mesmo período do ano passado? Qual produto vende? Qual é a unidade que vende? Qual é o vendedor que vende? Qual é o canal que vende? Porque quando você começa a quebrar esse faturamento, detalhar, você começa a enxergar a tua empresa. Às vezes, o empresário ele chega para mim e fala assim, minha empresa vende 1 milhão. Nossa, muito bonito. Aí você abre, 700 mil dependem de um cliente, 80% depende de um produto, quase tudo às vezes depende do próprio dono. Agora a história mudou, né? Segunda pergunta, quanto sobra? Por quê? Crescer faturamento e diminuir resultado não é necessariamente crescimento. Tem empresa comemorando recorde de venda e sofrendo para pagar a conta. Então, eu quero entender. Você sabe a tua margem de verdade? Você sabe onde é que estão os seus custos? Aonde que você ganha de fato dinheiro? Você sabe produto que vende muito e às vezes quase não deixa o resultado? Eu não estou dizendo aqui que o empresário precisa virar o contador da empresa, não. Mas você precisa entender o painel do carro que você está dirigindo. Terceira pergunta aqui, ó. E aqui começa a minha praia, tá? De onde vêm as suas vendas? É indicação? É Google, é Instagram, é prospecção, é carteira, é loja, é WhatsApp, é marketplace, é parceiro. Você sabe disso? Porque tem uma diferença entre empresa que vende e empresa que sabe produzir vendas. Uma empresa pode estar vendendo muito bem hoje porque possui indicação, que ótimo. Mas e se eu te perguntar? Se eu quiser crescer 30%, o que eu aumento? E se ninguém souber responder essa pergunta, não existe previsibilidade. Existe um histórico. Quarta pergunta, qual é o teu processo comercial? E aqui eu não quero ouvir... meu vendedor recebe o cliente e tenta fechar. Cara, isso não é processo. Eu quero saber se entrou um lead. O que acontece? Quanto tempo demora para ser atendido esse lead? Quem atende? Como que qualifica? Qual pergunta você faz? Quando que você apresenta? Quando que você manda uma proposta? Quantas vezes você acompanha? Quando um lead é perdido? Aonde que isso está registrado? Quem é que acompanha isso? Se você possui 3 vendedores e cada um vende de um jeito diferente, você não tem um processo comercial. Você tem 3 métodos individuais trabalhando debaixo do mesmo CNPJ. E isso é um risco extremamente enorme. Qual é a quinta pergunta aqui, ó? Quais números você acompanha toda semana? Não é no final do mês não, tá? É toda semana. Quantos leads entraram? Quantos foram atendidos? Quantos desses que foram atendidos avançaram? Quantas propostas? Quantas vendas? Qual foi o ticket? Qual é a tua conversão e qual é o pipeline? E aqui tem uma frase que eu, cara, repito demais assim, ó. Se você descobre no final do mês que não bateu a meta, você descobriu tarde demais. O resultado do dia 30, ele começa a ser construído no dia 1. Sexta pergunta. Quem é responsável por cada resultado? Essa aqui revela muita coisa. Quem responde pelo comercial, hein? Eu e o gerente. Não, tá errado. Quem? Quem é que responde pelo marketing? Eu tenho uma agência e uma menina aqui. Não, tá errado. Quem? Quem responde pelo financeiro? Quem responde pelo atendimento? Tô falando de uma pessoa, um pai para aquele negócio. Quem responde pela operação? Porque quando 2 pessoas respondem igualmente por alguma coisa, em muitas empresas ninguém responde nada. Responsabilidade precisa ter nome. Pode ter equipe, pode ter ajuda, mas resultado precisa de dono. E aí vem a 7ª pergunta. Essa para mim, de verdade, assim, acho que é uma das mais importantes aqui. O que acontece na tua empresa quando você não tá lá? Pensa aí.
As decisões, elas continuam acontecendo? As vendas continuam? Sei lá, os teus clientes, eles são resolvidos? A equipe sabe exatamente o que fazer? Os gestores, eles conseguem decidir alguma coisa? Ou acumula tudo esperando você voltar? Porque essa pergunta revela o nível de maturidade da tua organização. Eu entro em empresa onde o empresário me fala: Vitor, eu preciso aumentar o meu faturamento aqui. E aí, às vezes, minha cabeça tá pensando: cara, você não tá preparado para aumentar o teu faturamento. Porque se eu colocar mais 50% de vendas aqui, dentro agora, imagina, eu talvez não resolva o seu problema. Eu vou aumentar o teu problema. É mais atendimento, é mais cobrança, é mais erro, é mais contratação, é mais cliente reclamando, é mais estoque, é mais trabalho, é mais dependência do dono. E crescimento sem estrutura pode amplificar o problema que você já possui. É por isso que diagnóstico vem muito antes da solução. Agora, se você respondeu essas 7 perguntas com clareza, pô, que ótimo. Você já tem uma leitura do teu negócio muito melhor do que a maioria dos empresários que eu sento aí. Mas se em várias delas a tua resposta foi não sei, cara, não se desespera não, tá? Só não ignora. Porque aquilo que você não consegue enxergar, você não consegue gerenciar de forma correta. Então pega essas 7 perguntas aqui, senta com os teus sócios, senta com os seus gestores e responde. Número 1, quanto vendemos? Número 2, quanto que sobra? Número 3, da onde que vem as nossas vendas? Número 4, qual é o nosso processo comercial? Número 5, quais números acompanham semanalmente? Número 6, quem responde por cada resultado? E por último, o que acontece quando o dono não está lá? Te garanto uma coisa aqui, tá? Só essa conversa provavelmente vai revelar o problema que hoje está escondido na tua rotina. E esse é o tipo de trabalho que eu faço. Quando eu pego uma empresa, eu olho para ela, dou um zoom out. Não é chegar com uma fórmula pronta, não. É entender, é diagnosticar, é encontrar um gargalo, é definir uma prioridade e executar. Porque toda empresa tem problema. A diferença é que a empresa boa, ela começa a saber exatamente qual o problema precisa resolver primeiro, colocando um ranking. Se você é empresário, se inscreve aqui no canal, porque esse canal vai falar cada vez menos de fórmula mágica e cada vez mais sobre como uma empresa funciona na vida real, sabe? Vendas, gestão, pessoas, processos e crescimento.